Fica conosco, Senhor. Nós chamamos em nome de Jesus. Cumprimento a igreja do Senhor Jesus com a paz do Senhor. Estamos alegres nessa noite? Estamos alegres? Depois de um culto de ceia, uma manhã abençoada, já iniciando na casa do Senhor, aonde tendo mais uma confirmação, porque às vezes a gente é um pouco incrédulo, a gente passa por vale e a gente pergunta cadê Deus? Mas nessa noite nós ouvimos que Deus também é Deus de vale. E eu estou cheio dessa palavra aqui que nós recebemos pela manhã. E eu quero transmitir nessa noite uma palavra também da qual Deus colocou no meu coração, que se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 5. Enquanto você procura isso, eu grato a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Neto, que estendeu o convite, pastor Moisés, e também estamos orando e ansioso e com saudade do nosso pastor Toninho, que já está em viagem. Semana passada eu pude conversar com ele, e eu, como não sou burro, já marquei uma janta com ele, porque estou com saudade e quero matar a saudade. Então, já chamei ele para perto para nós poder conversar, matar a saudade e saber qual é os planos de Deus para as nossas vidas no decorrer deste ano. Você está com saudade do teu pastor ou não? Está orando por ele? Continue orando, porque carece e necessita de nossas orações. Efésios é o capítulo de número 5. Eu quero ler 2 versículos, versículo de número 14 e o versículo de número 18, que diz assim: por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Mais uma vez, portanto diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, ou em outras traduções, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Fala, enchei-vos do Espírito Santo. Sente-se adorando o nome do Senhor. Deus quer falar conosco nesta noite. Cutuca o irmão que está ao teu lado aí e fala com ele assim: é noite de despertamento. Deus nos chama para ser cheio do Espírito Santo. Essa igreja é avivada? Então dá glória ao Senhor nesta noite. Essa igreja é pentecostal? Então dá glória ao Senhor nessa noite, glorifica a Ele porque Ele está aqui nesta casa, aleluia. Éfeso, em sua época, era uma grande cidade. Éfeso era uma grande metrópole do mundo antigo. Era amplamente conhecida por sua indústria. Era a segunda maior cidade de sua época. Só perdia para Roma. Ela estava entre as grandes cidades e as grandes maravilhas do mundo antigo. Existia nessa cidade. Era uma cidade muito pagã, mas também era uma cidade que tinha os seus portos. Então era uma cidade comercial, passavam muitas pessoas, situada na Ásia Menor. Era uma cidade estrategicamente visada por aqueles de sua época, porque aqueles de sua época investiriam em cidades que eram grandes. Não é diferente dos dias de hoje. Nas grandes cidades, nas grandes capitais, estão os mais ricos. Nas grandes cidades tem o maior número de paganismo. Só que também hoje, nos dias de hoje, nas grandes cidades tem os maiores templos que adoram ao nosso Deus, o Rei de Israel. Mas no seu tempo da época não existia Cristo centralizado na cidade de Éfeso. E Paulo, com uma visão missionária amplamente estratégica, ele olha para Éfeso e pensa: eu vou plantar uma igreja neste lugar. Só que Paulo, ele não fala de si mesmo. Paulo, ele fala guiado, ele pensa, ele vai através do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem conduz Paulo, é o Espírito Santo quem orienta Paulo. E Paulo, ele tem um nível de relacionamento e orientação através do Espírito muito grande, fenomenal. É um dos maiores implantadores de igreja que nós conhecemos na Bíblia Sagrada. Só que dentro desta cidade, dentro de Éfeso, existia deuses pagãos, e eles adoravam deuses estranhos. 2 deuses de sua época, que eram os deuses mais conhecidos, era a deusa Diana, conhecida como a deusa Artemis no mundo grego, na mitologia grega antiga.
Mas depois, quando os romanos tomaram conta do mundo, eles trocaram o nome dos deuses. Nós conhecemos que muitos deuses foram trocados seus nomes quando Roma começou a governar a terra, conhecido como a mitologia romana. Mas na mitologia grega, a deusa Diana era conhecida como a mesma deusa Artemis. Assim também tinha um segundo deus que era muito adorado e cultuado na cidade de Éfeso, o deus chamado Dionísio. Dionísio, ao adorar esses deuses, Dionísio era conhecida como o deus da festa, como os deuses do teatro, como deuses da alegria e como deus da embriaguez. Não tinha dentro de Éfeso como eles se embriagar, como eles beber e não lembrar do deus Dionísio. Porque no culto ao deus Dionísio, eles se embebedavam com vinho, e lá tinha atos sexuais, lá tinha muitos atos de alegrias, de festas, e neste culto de sua época, então as pessoas pagãs iam a esses deuses e adoravam, lá eles faziam coisas que não eram do mundo cristão fazer. Só que Paulo ele chega neste meio, Paulo ele chega na cidade de Éfeso, conduzido pelo Espírito Santo, no final de sua segunda viagem missionária, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, Paulo ele vai passar por Éfeso, no final de sua segunda viagem missionária. Paulo lá ele disputa com alguns grandes, ele prega a palavra de Deus, só que ele vai para Jerusalém. Ele deixa alguém lá, Áquila e Priscila, e vai para Jerusalém. Quando ele inicia a sua terceira viagem missionária, 52 depois de Cristo, ele passa por algumas cidades, mas ele vai primeiramente a Éfeso. Ele chega em Éfeso e fica lá por 3 anos, pregando a palavra. Só que Paulo ele chega neste meio, numa cultura pagã, numa cultura que era altamente, eles idolatravam outros deuses. Paulo ele chega lá e já se depara com 12 homens. A Bíblia vai registrar em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, que Paulo, passando por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, Paulo ele pergunta para esses discípulos: vocês já receberam o Espírito Santo quando crestes? Porque Paulo ele é inteligente. Se você já é discípulo de Deus nessa cidade, eu te pergunto, você já tem o Espírito Santo de Deus? Esses homens eles olham para Paulo e falam: nós nem sequer ouvimos falar. Porque o que tem de gente querendo fazer a vontade de Deus, querendo ser discípulo de Deus, sem ter o Espírito Santo em sua vida é muito grande. Na vida destes homens não eram diferente. Eles já estavam sendo os discípulos, eles já estavam até mesmo pregando a palavra, quem sabe, eles já estavam evangelizando, mas eles não eram cheios do Espírito Santo de Deus. E Paulo ele pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo quando crestes? A condição para ser salvo é crer em Jesus Cristo, aceitar a Ele. Mas a condição para cumprir o nosso ministério, para cumprir o nosso chamado, é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu abro um parênteses aqui nesta noite para a nossa igreja que está aqui nesta noite reunida. Não adianta nós queremos executar o nosso ministério se nós não temos vida no altar. Não adianta nós queremos pregar a palavra de Deus, evangelizar, sair pelas ruas, se nós ainda não temos o Espírito Santo de Deus. Só que esses homens, eles foram humildes em dizer que nós nem sequer ouvimos falar, mas eles estavam de coração aberto para receber o Espírito Santo de Deus naquela noite, naquele dia. Então Paulo ele coloca as mãos sobre aqueles homens e diz: então sejam cheios do Espírito Santo. A partir deste momento esses homens passaram a profetizar, eles passaram a falar em novas línguas. Aleluia, eu estou sentindo Deus aqui neste lugar. Paulo está neste lugar, já tem 12 discípulos cheios do Espírito Santo. Se com um cheio já é possível impactar uma cidade, uma nação, tu acha que com mais 12 cheios do Espírito Santo não vai ser possível? Você acha que Jesus escolheu 12 para treinar, para discipular, para estar junto, para não impactar o mundo? Paulo ele entendeu: eu sozinho talvez não vou conseguir fazer, eu creio que o meu Deus consegue fazer, mas se eu tiver mais comigo, cheio do Espírito Santo, vai ser mais fácil. Nós vamos abalar, nós vamos começar a dar prejuízo lá naqueles pagãos. Aleluia. Paulo ele começa a operar maravilhas, prodígios naquele lugar. A Bíblia vai dizer que
os lenços de Paulo, onde Paulo não conseguia ir, ou aonde as pessoas não conseguiam chegar, os discípulos pegavam os lenços de Paulo e levavam até essas pessoas, e essas pessoas elas eram curadas, as pessoas as enfermidades delas eram sanadas, as pessoas que sofriam de depressão, ansiedade, era paraplégica, as pessoas que já eram desenganadas pela medicina, aonde os lenços de Paulo chegavam, as pessoas eram curadas. A Bíblia é clara quando diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 e 12. E no versículo 13 de Atos, nessa mesma cidade, 7 homens, filhos de um tal sacerdote chamado Cefa. Estes homens, Paulo chegou neste lugar, e Paulo começou a ser visado, Paulo começou a operar milagres e maravilhas. Agora esse homem Cefa, talvez ele deixou de ser o principal dos sacerdotes naquele lugar. E os 7 homens, filhos desse Cefa, eles olham para Paulo e vê, Paulo está operando milagres no nome de Jesus Cristo. Paulo ele está fazendo prodígios no nome de Jesus Cristo. Por que nós não vamos fazer igual para atrair atenção para nós? Porque o que tem de gente, pastor Moisés, que quer atrair atenção para si, mas não são cheios de Cristo, não são cheios da presença de Deus. Só que sem ser cheio do Espírito Santo, sem ter Cristo na tua vida, você não consegue fazer nada. E os homens faziam isto. Estes eram os filhos de Cefa, versículo 14, judeus, principal dos sacerdotes. Vamos ler o 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes sentavam a invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: enconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Quem não tem Jesus na vida e quer fazer, olhando para aqueles que têm, não vai conseguir fazer nada, vai tomar surra do capeta, vai tomar surra de Satanás, aleluia, porque o versículo 15 vai dizer: respondeu o espírito maligno: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas e vocês quem são? Ei, vocês não têm legalidade. Quem não tem Cristo na vida, quem não tem o Espírito Santo, não tem legalidade no mundo espiritual para expulsar demônio. Quem não tem legalidade no mundo espiritual, o demônio vai ver, o espiritual vai ver. Ei, eu até sei quem é Paulo, eu até conheço o teu pastor, eu até conheço o corpo de obreiro da tua igreja, eu até sei quem é teu pai, quem é tua mãe. Só que filho de pai crente, filho de mãe crente, não tem condição de ser filho do pai se não passar pelo Calvário. Você pode até ser filho de crente, ser pastoreado por um pastor cheio de Deus, mas se você não tiver o Espírito Santo de Deus na tua vida, você não vai ter legalidade no mundo espiritual. Então levante a tua mão nesta noite e arrependa-se, porque nesta noite o Espírito Santo está derramando poder sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Cristo está neste lugar. Labraia suribidácia laiaçai. Seja cheio. Não adianta querer fazer as coisas porque a tua mãe é crente, porque o teu pai é crente, porque você tem um pastor cheio de Deus. Faça as coisas sabendo que você tem intimidade com o Pai. Comece a buscar a presença de Deus, porque Deus ele nos deu a legalidade para isso. Quando o véu do templo se rasgou, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, quando ele disse tetelestai, está consumado, o véu do templo se rasgou para que eu e você pudéssemos ter intimidades com o Pai. O Espírito Santo desceu no Pentecoste para que eu e você tivéssemos intimidade com o Pai. O Espírito Santo está disponível para que eu e você tenhamos legalidade no mundo espiritual. Paulo ele coloca em seu coração ir embora. Paulo ele coloca em seu coração ir para Jerusalém, participar da festa da Páscoa. A gente vai ver que aqui um motim acontece na cidade por um homem chamado Demétrio. Mas Paulo, por causa disso, porque começou a dar prejuízo lá para esse Demétrio ele era alguém que criava artesões para a deusa Diana, então começou a dar prejuízo, eles pararam de vender os seus artefatos, porque as pessoas passaram a se converter ao Evangelho, então começou a dar prejuízo. Porque quando uma igreja cresce, quem tem prejuízo é o diabo, quem tem prejuízo é as trevas. Quando a luz cresce, quando a luz brilha, quem tem prejuízo é o inferno. A igreja jamais será prejudicada. Você pode até não falar de Cristo, você pode até não ser cheio do Espírito Santo, mas a igreja jamais vai tomar prejuízo por sua causa, porque Deus não depende de mim, não depende de você. O Evangelho não se resume a mim, o Evangelho não se resume a você. O Evangelho é Cristo crucificado na cruz do Calvário e poder de Deus
para todos aqueles que crê. Aleluia. Eu estou sentindo Deus neste lugar, eu estou sentindo o Espírito Santo neste lugar. Aleluia. Paulo, ele vai para Jerusalém, a gente sabe que ele chega lá e ele vai preso. Paulo então é levado para Roma. Paulo, ele chega em Roma e ele passa por algumas prisões, dentre elas a primeira prisão, a sua prisão domiciliar. Nessa prisão domiciliar, já chegando nos anos 60, lembrando que ele passou por Éfeso no ano 52, 53 depois de Cristo. Agora nos anos 60, Paulo ele está preso. Ele está preso, mas ele está escrevendo cartas. Paulo, ele escreveu a carta de Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. Ele escreveu em sua prisão domiciliar. Nessa prisão ele podia receber pessoas. Tanto que quem enviou a carta de Efésios para os Efésios foi o tal chamado Tíquico. A gente conhece que este homem estava com Paulo quando Paulo estava escrevendo essa carta. Então Paulo, ele escreve essa carta já nos anos 60 depois de Cristo. Só que Paulo, ele escreveu essa carta 43 anos antes de Apocalipse ser escrito. Em Apocalipse a gente vai ver que quando João escreve a carta aos Apocalipse, quando ele escreve as 7 cartas às 7 igrejas, uma das igrejas está a igreja de Éfeso, e Paulo, ele vai dizer, em João, em sua carta, ele vai dizer à igreja de Éfeso: eu conheço as tuas obras, mas tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Volta, arrependa-se e levanta-se de onde tu caístes. E a gente vai ver então que se 43 anos depois João está alertando isso, era possível que no ano 60 depois de Cristo, 43 anos antes de Apocalipse ser escrito, era possível que alguns cristãos já estavam abandonando o seu primeiro amor. Então Paulo, alertado por cartas, ele pega e vai escrever a carta aos Efésios. Só que a carta aos Efésios é uma carta diferente. É chamada uma das coroas paulinas, uma das cartas das coroas paulinas de Paulo. Porque Paulo, ele não exorta, Paulo, ele não xinga, Paulo, ele não chama atenção. Paulo, ele só aconselha, ele diz a manter-se a unidade de Cristo, para que a igreja ficasse junto, para que a igreja permanecesse na fé. Paulo, ele vai dizer que Cristo é a cabeça, que a igreja é o corpo. E Paulo, ele vai deixar alguns alertas para esta igreja. E dentre alguns alertas que Paulo vai deixar, como eu falei, Efésios era diferente de algumas cartas, porque, por exemplo, na carta de Paulo aos Coríntios, Paulo, ele vai tratar de muitos problemas que aquela igreja já estava gerando. Então a igreja de Efésios não está gerando problemas em si, ao ponto de Paulo ter que tratar problemas, mas Paulo, ele está dizendo: ei, aquela igreja começou cheia do Espírito Santo, aquela igreja começou crescendo, mas parece que eu acho que eles estão deixando o primeiro amor, parece que o amor de alguns estão começando a se esfriar. Então Paulo, ele escreve e deixa alguns alertas. E dentre alguns alertas, a gente chega no versículo que nós lemos. Paulo, ele vai dizer no capítulo 5, versículo 13: desperta, pois tu que dormes, levanta-te dentre dos mortos e Cristo te iluminará. Ou seja, Cristo te iluminará. Era possível que tinha pessoas que estavam indo na igreja, mas já estavam dormindo. Era possível que tinha pessoas que se diziam vivas espiritualmente, mas se diziam vivas fisicamente, mas espiritualmente já estavam mortas. Então Paulo, ele vai dizer: ei, te levanta dentre os mortos, porque Cristo quer iluminar a tua vida. Você quer ser sal, você quer ser luz, você tem que se levantar. Você quer ser sal, você quer ser luz, você tem que se despertar, porque não tem como ser sal, como ser luz, se não está desperto. Se você não está despertado, você tem que se levantar dentre os mortos, porque a morte que mais incomoda a Deus é a morte espiritual. Você quer ver uma coisa? No jardim do Éden, Adão morreu. O que incomodou a Deus não foi a morte física. Muitos pensam que o que entristece a Deus é a morte física, mas o que mais entristece é a morte espiritual. Adão, ele comeu do fruto e ele morreu, só que ele não morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente. Então a morte que mais incomoda a Deus é a morte espiritual, porque tem uns que parece que estão vivos para o mundo, mas para Deus já estão mortos há muito tempo. Para Deus já não tem mais resultado, para Deus já não tem mais os frutos do Espírito Santo. Então a morte que mais incomoda a Deus é a morte espiritual. Paulo, ele vai dizer: levanta-te, desperta-te desperta-te tu que dormes. Tem muito crente nos dias de hoje que está precisando de despertamento. E essa mensagem eu já preguei para mim, porque eu mesmo já precisei de despertamento algumas vezes em minha vida.
É como ouvimos no culto da manhã: a vida tem montes e tem vales. Às vezes no mundo espiritual com nós não é diferente. Às vezes nós estamos numa fraqueza espiritual, mas nós chegamos num culto como esse e recebemos um despertamento espiritual para prosseguir a nossa chamada, para prosseguir no nosso ministério. E nesta noite eu falei: é tempo de despertamento. É noite de nós despertarmos para aquilo que Deus tem para o ano de 2025 sobre nossas vidas. A gente já virou o ano e você fez metas, você fez estratégias para se programou para o ano de 2025, e talvez você ainda nem começou a cumprir aquilo que você se programou para fazer, e já passou o mês de janeiro, e parece que os meses vão passando e a gente vai deixando tudo aquilo que a gente nos programou para fazer. Mas o despertamento espiritual, se você se programou para ser cheio do Espírito Santo, tenha certeza que você vai ser cheio. Se você se programou para se aplicar mais a palavra de Deus, para ler a Bíblia toda em um ano, você vai ler a Bíblia toda em um ano. Se você se programou para orar mais, para jejuar mais, você vai jejuar mais, porque nesta noite está chegando o Espírito Santo aqui nesta casa. Olá, Braia Suribidácia, sobre a vida de pessoas, aleluia, que estão passando por fraquezas espirituais, mas vão ser cheias do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Todas elas levaram as suas lamparinas consigo, só que 5 delas levaram vasilhas, azeite com reserva. Só que a Bíblia vai dizer que todas elas dormiram. Então a gente vai ver que dormir nessa parábola não era o problema. O problema é que elas dormiram e não levaram azeite consigo, as loucas. E quando o noivo chegou, por tardar o esposo, por tardar o noivo, então quando eles ouviram: aí vem o esposo, as prudentes que tinham levado azeite consigo estavam com suas lamparinas acesas, e as loucas que dormiram, que toscanejaram junto com as prudentes, elas também acordaram, mas não tinham azeite consigo. Então ambas dormiram, as 10 dormiram. Mas o problema aqui em dormir é que elas não tinham azeite. E azeite para os nossos dias de hoje simboliza também o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Tem pessoas que estão nem aí mais para o Espírito Santo, já não acreditam mais em dons, pastor Moisés, já não acreditam mais em ser batizado com o Espírito Santo. Mas eu perguntei aqui no início de minha mensagem se eu pregava para uma igreja pentecostal, e todos aqui levantaram as mãos para os céus e glorificaram a Deus. Só que tem pessoas, pastor, que vêm para o culto e parece que não querem mais ser cheias do Espírito Santo, parece que não carregam mais azeite consigo em suas lamparinas. Só que o que faz você brilhar lá fora é o azeite. O que faz manter a sua lamparina acesa, como diz aquele hino lá, acende outra vez, aleluia, é o azeite que está dentro da lamparina. Você só vai ser luz para as nações se você tiver o azeite, se você tiver o Espírito Santo. Se você é cheio do Espírito Santo, levante a tua mão para o céu e glorifica a Deus neste lugar, aleluia. Ai, a suribidácia. Cantares 5, 2-6 vai dizer que a esposa estava dormindo. O esposo chegou para se encontrar com a esposa. O esposo chegou até a porta. E aí eles tinham um amor tão grande entre um e o outro. Só que a esposa estava dormindo nesse capítulo de número 5 de Cantares. O esposo chega, pega na porta e a esposa não abre. E a esposa não abriu porque estava dormindo. Então o esposo pega e vai embora. Quando ela acorda, o esposo já não está mais. Então ela começa a se lamentar, porque ela perdeu o esposo na única oportunidade que ela tem. E a única oportunidade que você está tendo nesta noite de ter o esposo é agora. Se você abrir o teu coração, se você atender os teus ouvidos, se você escutar o chamado de Deus que Deus tem sobre a tua vida, o esposo vai entrar, vai cear contigo, vai fazer morada no teu coração. Não perca a oportunidade, aleluia. A gente vai ver que por dormir, Sansão ele perde o seu poder. Sansão, por dormir no colo de Dalila, ele dormiu com poder e acordou sem poder, porque revelou suas fraquezas, revelou onde estava o seu poder. E o que tem de gente, pastor, dormindo com poder e acordando sem, porque revelou seus segredos para pessoas que não deveriam revelar.
preferiu revelar os seus segredos para sua vizinha, para sua colega, mas não teve a coragem de chamar o seu pastor para conversar. Porque hoje a igreja também está assim, elas não querem mais ser pastoreadas, elas acham que o seu pastor não tem poder no mundo espiritual. A única pessoa nesta noite que tem o cajado para sarar e para te conduzir em aconselhamento ainda é o teu pastor, porque o pastor ainda é representante de Cristo nesta terra, o pastor ainda é o anjo de Deus sobre esta igreja. Revele os teus problemas para o teu pastor, chama aquele que tem poder para te curar no mundo espiritual. Não fica revelando o teu poder para aqueles que não têm poder para te curar, para tua vizinha, para o teu colega de serviço, aleluia, para aqueles que vocês nem têm intimidades, mas revela, aleluia, os teus problemas para quem tem poder nessa noite. Revela os teus problemas para Cristo, que é o sumo sacerdote, aleluia. Se acorde, se desperta nesta noite, aleluia. Capítulo 21 de Atos dos Apóstolos. Paulo em Troade, já vai ter saído de Éfeso, e por se prolongar o seu discurso, e tinha algumas lâmpadas acesas, tinha um homem numa janela, e este homem estava olhando o discurso de Paulo de longe, porque esse é o problema de muita gente. Olha o discurso de longe, olha a palavra de longe, mas não se entrega para ela. E esse Eutico, ele vai dormir, e ele vai cair da janela e vai morrer, porque ele não quis entrar para o culto. Ficou olhando de cima, caiu, morreu. Só que alguns podem olhar para Eutico e dizer, ele está morto. Só que Paulo, ele vai descer, vai abraçar Eutico, e Eutico vai reviver novamente. Porque aquele que tem poder para dar vida sobre a tua vida é quem carrega o maná da palavra de Deus. Quem tem poder para te colocar de pé é aquele que tem poder na palavra, é aquele que tem legalidade no mundo espiritual, aleluia. Paulo abraçou Eutico e Eutico ressuscitou. Você está entendendo o poder disso? Pessoas que dormem e Deus dá a segunda chance. A Bíblia é repleta de histórias de pessoas que dormiram, que precisaram de despertamento. Eu poderia continuar aqui nesta noite, mas esses exemplos já são suficientes para nós entendermos que é tempo de nós nos acordar. Todo relógio desperta toda manhã para você se acordar. Então todo despertamento que vem é para nós ficarmos acordados. E nesta noite no mundo espiritual não é diferente. Deus está tocando o relógio do céu nesta noite, te chamando para você se acordar deste sono espiritual que você está vivendo. E se você recebe essa palavra, levante a tua mão para o céu e glorifique o nome de Deus, aleluia. Levanta-te dentre os mortos. Se levantar é assumir uma posição, é tomar uma postura, é voltar a ser aquilo que você era. Então se a pessoa está sentada, é porque outra hora ela estava de pé. Se a pessoa está parada, é porque outra hora ela estava se mexendo. Então se a pessoa precisa se levantar, é porque ela precisa tomar a posição que ela tinha antes. E Paulo, ele chama, levanta-te dentre os mortos. Só que o problema é que ela não estava sentada em uma cadeira, ela estava andando com o morto, ela estava deitada entre os mortos, ela estava deitada, ela estava em lugares onde não era para estar. E quem anda com um morto espiritualmente vai ficar morto também. Então eu te chamo nessa noite para você andar com quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Não ande com quem é morto espiritualmente, ande com quem tem vida, anda com quem tem Deus em sua vida. O filho pródigo, quando se arrependeu, ele se levantou e disse: eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Elias, ele correu para o deserto, sentou debaixo de um pé de zimbro e disse: levanta, porque muito grande é a tua caminhada. Salmos 20 diz: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Miqueias 7:8: não te alegres, ó inimiga minha, a meu respeito, ainda que eu esteja caído, eu me levantar-me-ei. Levanta a tua mão. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas isso que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Deus te chamou para ficar de pé. Deus não te chamou para ficar sentado. Deus te chamou para ficar de pé.
Deus não te chamou para ficar sentado. Levanta a tua mão para o céu e glorifica a Deus, porque Ele está te chamando para ficar de pé. Deus está chamando pessoas, o seu exército, para permanecer de pé. Exército não vence batalha sentado. Exército não vence guerra sentado, prostrado. Exército vence batalhas de pé. Aleluia. Salmo 137. Nos assentamos e choramos nos salgueiros. Eles tinham sido levados cativos, eles estavam na Babilônia. Só que pediam para eles cantar uma canção e eles estavam sentados e chorando. Como vamos cantar uma canção se nós não estamos em nossa terra? Nós estávamos sentados, nós estávamos chorando, nos lamuriando. Salmo 126 vai dizer: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, carregando os seus molhos, carregando a sua vitória. Então eu te pergunto, é melhor chorar sentado ou é melhor chorar em pé? Porque aquele que chora sentado não tem poder de mudar a sua circunstância, mas aquele que chora mesmo caminhando, aleluia, ele vai trazer os seus molhos, ele vai trazer a sua vitória. Aquele que anda, mas não vai e chora, ao mesmo tempo ele vai trazer a sua vitória, porque ele está se mexendo. Deus não chamou ninguém para ficar sentado. Deus, ele te chamou para permanecer de pé. Aleluia. Levanta-te, desperta-te. E vamos para o segundo versículo que li: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, aonde não há contenda. Do mesmo capítulo, Paulo está escrevendo a mesma carta para a mesma igreja, com os mesmos versículos e com a mesma palavra. Então isso se aplica para as mesmas pessoas. Aqueles que estão dormindo, aqueles que estão entre os mortos, agora eles precisam não se embriagar com vinho mais. Eles precisam ser cheios do Espírito Santo. Então Paulo, ele teve o entendimento que talvez aquelas mesmas pessoas que se converteram lá do culto da deusa Diana e do deus Demétrio, agora lá eles tinham o costume de se embriagar com vinho para oferecer culto. Agora talvez era possível que no culto de Éfeso ao Cristo, ao nosso Deus do céu, tinha pessoas que estavam começando: opa, se nós fazia antes, por que nós vamos continuar fazendo agora? Vamos nos embriagar e continuar pregando a palavra de Deus como nós fazíamos antes. Porque o que tem de gente nos dias de hoje querendo aplicar aquilo que é do mundo e trazer para dentro da igreja, porque ele entende que isso não dá nada, só um pouquinho não vai fazer diferença. Mas Paulo, ele vai dizer: não vos embriagueis com vinho. Aqui não, aqui vocês têm que ser cheios do Espírito Santo, porque o vinho ele vai trazer contenda entre vocês. Porque tem gente que até prega a palavra, mas está embriagado. E o problema de pregar embriagado e não estar cheio do Espírito Santo, que a pessoa prega e não causa mudança na vida dele e na vida daqueles que o ouvem. Então é o que nós vimos no evangelho dos dias de hoje: pessoas pregando sem ter o Espírito Santo de Deus, pessoas pregando somente por ter conhecimento. E isso não é errado, ter conhecimento, só que a Bíblia vai dizer: crescer em graça e crescer também em conhecimento. Você pode até pregar cheio do conhecimento, que você não vai causar mudança na vida de ninguém. Você só vai causar mudança se você ser cheio do Espírito Santo, se você tiver graça de Deus na tua vida. Aleluia. Não adianta estar embriagado, praticar as obras que vocês praticavam antes e continuar praticando agora. Agora as coisas têm que ser diferentes. Aleluia. E a medicina vai dizer que a pessoa, ao ingerir álcool, a pessoa ela vai liberar algumas substâncias em seu organismo. E a pessoa vai liberar algumas substâncias, dentre elas chamada a serotonina. Serotonina ela te traz uma leve e momentânea sensação de prazer. Porque a pessoa que bebe, eu já bebia outrora e não me alegro disso, eu tenho a vergonha do meu passado, mas nós bebíamos para afundar as nossas mágoas, para esquecer os problemas, para curtir festas, para fazer tantas coisas. Só que a gente liberava dentro do nosso organismo uma substância chamada serotonina, e essa substância ela te traz uma leve e momentânea sensação de prazer, de alegria, porque
você não passa por um bar e vê as pessoas bebendo, elas estão lá dando risada, elas estão lá, parece aparentemente que elas estão alegres, mas na verdade elas estão sendo enganadas pela substância que é liberada dentro de si só. Só que Paulo ele vai dizer: seja cheio do Espírito Santo, porque o álcool ele te traz sensação errada de alegria, porque que é o único que pode te trazer sensação de alegria é o Espírito Santo de Deus da promessa. O álcool até pode te liberar uma sensação de prazer por uma momentânea e leve meses e dias, mas o Espírito Santo vai te trazer anos, vai te trazer uma eternidade de alegria. O álcool vai te trazer uma momentânea momento de alegria, mas o Espírito Santo vai te trazer uma eternidade de alegria e satisfação no Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então a pessoa bebe para preencher algum vazio dentro de si. Se você está com um vazio dentro de si nessa noite, se entrou alguém aqui nesta noite com um vazio em seu interior, eu te digo que o Espírito Santo vai preencher esse vazio nesta noite. Você pode até ter bebido até agora, você pode até ter se entregado ao álcool até agora, mas nesta noite é noite de alegria, alegria que vai te trazer uma eternidade. A alegria do Espírito Santo vai preencher esse vazio nesta noite. Recebe essa palavra, porque eu estou falando aqui sentindo a presença de Deus. O Espírito Santo está convencendo pessoas nesta casa. Olá, Braia Suribidácia. Entrou pessoas aqui nesta noite com vazio em seu interior, com depressão em sua alma, com ansiedade em seu interior, mas o Espírito Santo vai preencher esse vazio. Alabraia Suribidácia, alaia Suriminaia sai. Glória! Então Paulo ele sabia que os crentes eles estavam expostos para essas realidades. Era normal cultuar ao Deus Dionísio e à deusa Diana embriagado. Então Paulo os exorta, os chama a sua atenção, os alerta: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito Santo. E o Espírito Santo, pastor Moisés, pastor Neto, não é como o álcool, que é por um período de tempo. O Espírito Santo ele vem e faz morada. O Espírito Santo ele vem e permanece. O Espírito Santo vem e coloca os frutos do Espírito em seu coração. O Espírito Santo vem sobre a tua vida e te dá poder no mundo espiritual para expulsar demônios. O Espírito Santo vem sobre a tua vida e te convence você do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vem sobre nossas vidas. Nós só estamos aqui ainda porque o Espírito Santo de Deus ainda está sobre a terra. Em Tessalonicenses vai dizer que ainda tem um que detém o anticristo, e esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda está detendo as obras das trevas operar sobre o mundo, porque o Espírito Santo ainda tem controle sobre a igreja de Cristo. Ainda que muitos dizem que não, o Espírito Santo já não batiza mais com o Espírito Santo, o Espírito Santo já não tem mais poder sobre a igreja. Eu venho te falar nessa noite e confirmo com legalidade no mundo espiritual que o Espírito Santo tem sim poder sobre essa igreja. O Espírito Santo ainda tem poder de te curar das tuas lamúrias. O Espírito Santo ainda tem poder de te curar da tua depressão, da tua ansiedade, dos teus vícios, das tuas fraquezas, das tuas fragilidades. Você pode ter perdido pessoas nesses últimos meses, mas o Espírito Santo vai preencher esse vazio que tem dentro de você. Aleluia! Laia Suribidácia. O Espírito Santo dá autoridade, dá legalidade. O Espírito Santo dá unção e não dá dons. Os dons é do Espírito Santo, então você não tem nada. Uns dizem que eu tenho o dom da palavra, eu tenho o dom disso, eu tenho o dom daquilo. Você não tenha nada, porque Coríntios é claro quando diz os dons é do Espírito Santo. Ele dá deliberadamente a quem Ele quer, mas ainda continua sendo dele. Mas os frutos sim é teu, os frutos Deus Ele te dá, aleluia. A unção sim, Deus derrama sobre a tua vida e dá legalidade para ser sua. Elias estava lá no Monte Carmelo. Como eu faço para ser cheio? Fogo representa o Espírito Santo de Deus, azeite representa o Espírito em nossas vidas. Só que no momento do pior rei de sua época, o rei Acabe,
com a Jezabel. O povo está incrédulo, o povo está cocheando entre dois pensamentos. Então o povo, Elias ele chama o povo, após ele dizer que não haveria mais chuva, Elias ele chama o povo para o Monte Carmelo e diz: vamos ver então qual é o Deus sobre essa terra, vamos ver quem é o Deus de Israel, e vamos erguer um altar. O Deus que fizer fogo cair do céu é o Deus sobre Israel. Eles sobem para o monte, e eles estavam em vantagens, porque aquele monte já era local de sacrifício deles. Então eles estavam em seu lugar, eles estavam em seu habitat. Elias nunca tinha subido naquele lugar. Então Elias ele está em desvantagem, humanamente falando. Eles sobem para o monte. A gente conhece a história, ela é muito pregada, muito conhecida. E eles se cortam, eles oferecem sacrifício, e nada acontece sobre aquele altar. O fogo de Deus não cai sobre a vida de quem não tem a presença de Deus. E a gente vai ver que Elias, ele então restaura o altar que estava quebrado. Ele manda fazer uma vala em volta do altar. Ele enche de água e clama ao Deus do céu. E o fogo de Deus cai. Elias, ele pediu alguma coisa que até então ninguém tinha pedido na Bíblia Sagrada. Ninguém tinha pedido para cair fogo do céu e consumir um altar. Só que Elias, ele também entregou o que ninguém tinha entregado. Sacrifício tem, lenha tem, altar tem, mas água não tinha. Quer receber o que ninguém recebeu até agora? Quer receber aquilo que você não recebeu até agora? Entrega aquilo que você não entregou até agora. Você só terá o Espírito Santo de Deus em plenitude quando você se entregar totalmente para Deus. Você só vai ter o Espírito Santo na plenitude quando você entregar aquilo que é mais precioso para você. Por quê? Porque a água era mais precioso, era um líquido mais precioso de sua época. Já estava 3 anos e meio sem chover naqueles dias. Já estava 3 anos sem chover naqueles dias. Então a água era precioso. Ele precisou derramar algo de preciosidade sobre o altar. Ele restaurou o altar. Porque o Espírito Santo não desce sobre a vida de pessoas que estão com seus altares quebrados. Você tem que consertar o teu altar, você tem que se acordar, você tem que se levantar, para que o Espírito Santo de Deus desça sobre a tua vida. Enquanto houver sinais de quebrantamento, haverá esperança de restauração. Ser cheio do Espírito Santo não é subir a rua pulando, é descer o Calvário chorando. Ser cheio do Espírito Santo, essas coisas, é pregar o Evangelho na simplicidade e crer que Ele vai fazer. É crer que o Espírito Santo vai operar. É crer que Cristo vai levantar o paralítico. É crer que Cristo vai batizar uma juventude que não é batizada ainda com o Espírito Santo. É crer que o Espírito Santo vai batizar crianças que ainda não foram batizadas. É crer que o Espírito Santo tem poder para resgatar um dos teus que está lá nas drogas, um dos teus que está lá no mundo das trevas. Aleluia. Te coloque de pé nesta noite. Já deu meu horário. Deus ele te chamou para viver o sobrenatural. Deus ele te chamou para viver em águas profundas e você fica vivendo no raso. Deus ele te chamou para viver o sobrenatural e você só quer viver o natural. Orar para quê? Ler para quê? Jejuar para quê? Se você não vivenciar o espiritual, se você não vivenciar o mundo espiritual, você só vai viver no mundo físico. Só que Deus nos chama nessa noite para viver no profundo de Deus. Deus nos chama nessa noite para mergulhar em suas águas profundas. Deixa Deus te levar a sua vida sobre as águas, sobre as correntes das águas. Não fique com águas pelos joelhos, nem pelos ombros, mas mergulhe aonde não dar pé, aonde o Espírito Santo de Deus tiver poder e legalidade para te conduzir nesta noite. Aleluia. Eu quero orar com você nesta noite. Eu quero orar com você nesta noite. Posso orar, pastor? Mas eu quero perguntar aqui nesta noite: tem alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém aqui? Vem até a frente, que nós vamos orar por você. Está vindo um homem. Tem alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus, que já está cansado de viver sem a presença de Deus em sua vida? Vem até a frente, que Deus ele vai salvar nesta noite. Segundo convite:
Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer vir renovar sua aliança nesta noite? Venha até a frente, que Deus ele quer ter uma reconciliação contigo. Se tem alguém que está afastado, venha até a frente, que Deus ele quer reconciliar contigo nesta noite. Venha até a frente, está vindo mais um homem. Deus ele está convencendo, isso é o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo que convence, aleluia, é o Espírito Santo quem derrama, é o Espírito Santo quem convence, aleluia. Está vindo mais um homem até a frente. Pastor Daniel, eu lembro que você profetizou aqui que nesse ano, Pastor Daniel, Deus iria salvar aqui durante este ano. E eu estou debaixo desta palavra aqui, fazendo esses convites, crendo que Deus já falou que iria salvar nesta casa, neste lugar. Está vindo mais uma moça, aleluia. Este ano é noite de nós abalar o mundo das trevas e trazer as pessoas que estão sedentas por Deus, aleluia. Este ano Deus vai salvar nesta casa, e vocês vão ser cheios, vocês nunca mais vão ser os mesmos. Vocês estão tomando a melhor decisão de suas vidas, aleluia. Foi tão difícil até agora, mas chegou noite de vitória sobre a tua vida. Era impossível aos olhos humanos, mas para os olhos de Deus não é impossível. Deus ele derrama o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, aleluia, que te traz conforto, que te traz paz, que te traz segurança, e vai conduzir a tua vida nesta noite. Tem alguém aqui que quer ser cheio do Espírito Santo e reconhece que necessita mais, que necessita de um despertamento espiritual, que necessita se levantar, tomar uma posição ministerial e dizer assim para Cristo: Cristo, eu estou aqui, eu até estou passando por vales, mas eu reconheço que eu sou dependente de Ti, aleluia. Vem até a frente que eu quero orar com você nessa noite. Se não tem, eu vou orar por essas pessoas que aqui estão. Pai, Te damos graça, Senhor, por essas vidas que aqui estão, por esta igreja que aqui está, Pai. Nós reconhecemos que somos sedentos e somos necessitados de Ti, mas somente a Tua graça, Pai, tem poder para nos convencer. Somente a Tua graça, Pai, tem legalidade para derramar unção sobre nossas vidas. Sem Ti, Pai, nós não teríamos nada. Sem Ti nós não éramos nada, Pai. Mas a Tua graça nos alcançou, a Tua graça nos libertou, Pai. E as mãos, Pai, dos Teus filhos que estão estendidas sobre a vida dessas pessoas que decidiram tomar uma decisão diante do Teu altar, Pai, nesta noite. Eu Te peço, Pai, conforta e consola o coração delas aqui. Conduz, Pai, delas daqui para frente a estar diante da Tua presença, porque eles reconhecem aqui nesta noite que eles são dependentes de Ti, que eles necessitam de Ti. Através da Tua palavra que foi ministrada aqui, Pai, nós reconhecemos que somos dependentes de Ti, que sem Ti nada nós somos, sem Ti nada nós vamos fazer, Pai. Conduz a família dessas pessoas, conduz as angústias da alma que eles vêm sofrendo, as aflições, Pai, deste tempo presente que eles vêm passando. Mas o mundo das trevas tomou prejuízo, assim como em Éfeso, Pai, eles tomaram prejuízo. Nessa noite as trevas tomou prejuízo, aleluia. A Tua graça está alcançando a vida dessas pessoas, a vida dessas pessoas, Pai. Alabraia suribidácia laiaçai. Deus está convencendo pessoas aqui que precisam mais de Ti, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu Te peço, Senhor, conduz a Tua igreja, conduz a Tua igreja a ser cheia do Teu Espírito Santo, conduz a Tua igreja, Pai, a ser cheia do Teu Espírito Santo. É o que eu Te peço e Te agradeço, Pai, em nome de Jesus.